Fernando, acho que eu já te apresentei hoje, né? Agora é só te deixar o microfone. Isso aí. Ok, boa tarde para quem eu ainda não falei hoje. No início dos anos 80, eu retornei ao Brasil depois de 4 anos de trabalho nos Estados Unidos, na matriz americana. E no retorno, entre retornar para o Rio de Janeiro, que era a minha base, e aceitar um desafio novo na fábrica de computadores em São Paulo, eu resolvi aceitar um cargo de gerente de compras internacionais. Alguma coisa que eu jamais tinha feito na vida e não tinha a menor ideia o que seria. Por isso, o desafio. Eu tinha mais ou menos uma semana na empresa, nessa nova posição, e o meu chefe me disse que estava em andamento uma concorrência importantíssima de uma sala limpa no valor de 2 milhões de dólares. E vocês vão perguntar que raio de sala limpa é essa que é tão cara? Na indústria, gente, a sala limpa, nós chamamos ambientes de extrema pureza em relação a partículas de poeira, partículas microscópicas. Para que vocês tenham uma ideia, uma sala limpa daquelas, ela é de 10 a 50 vezes mais pura em ambiente de poeira do que uma sala de cirurgia num hospital dos mais refinados. Mas, ok, então, havia uma reunião que já estava em andamento e eu cheguei, tinha engenheiros da nossa empresa de um lado da mesa, engenheiros do fornecedor do outro lado, e eu fiquei em pé, olhando, observando, aprendendo, né? Aí eu notei que havia uma outra pessoa em pé. Essa pessoa acabou se aproximando de mim e me entregou o cartão de visita. Bom, eu não tinha cartão de visita ainda. Expliquei para ele a situação, né? E disse o que eu fazia na fábrica, e ele começou a me fazer perguntas, principalmente querendo saber o meu passado na empresa, quantos anos, o que eu fazia antes, e aquela coisa toda, né? Eu contei que já tinha, naquela ocasião, mais ou menos uns 15 anos de empresa, e algumas das coisas que eu andei fazendo. Aí, chegou uma hora, chegou mais próximo de mim e falou, olha, eu gostaria de ter uma conversa particular com você. E aí me convidou para almoçar com ele um dia. Meus amigos, eu confesso que eu não sabia o que fazer, né? Novo naquela posição, esse tipo de convite, conversa particular, o que é que vai sair daí? Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês aceitaria esse convite para almoçar? Silêncio. Naquela época, não existia ainda o SEBEC. Se fosse nos dias de hoje, o SEBEC disponibiliza para os profissionais de compras um conjunto de recomendações que me ajudariam, naquela ocasião, a decidir o que fazer. Mas não existia. Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou ler o que diz a primeira recomendação do Código de Ética do SEBEC. Não basta ser ético e honesto. É essencial parecer como tal. Devem ser evitadas situações, ações e comunicações que possam ser percebidas como comportamento impróprio ou aético, visto que as consequências poderão causar dano à imagem do profissional de compras, como se realmente tivessem ocorrido. Na essência, é aquela máxima conhecida da Pompeia, a mulher do César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Abro um parênteses bem rápido aqui com os meus amigos para contar como é que essas normas de conduta ética do SEBEC foram concebidas. Nós éramos, então, 5 fundadores do SEBEC, e cada um recebeu uma missão específica na criação da entidade,
E a mim me coube desenvolver um rascunho para submeter aos demais sobre essas normas de conduta ética. Eu pesquisei na Associação Internacional de Compras, do qual o SEBEC hoje faz parte. Nós temos ali 42 entidades de compras. E eu verifiquei em cada uma delas, procurei aprender o que eles estavam recomendando aos profissionais de compras daqueles países. França, Austrália, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Li também inúmeros artigos da entidade americana de compras, hoje uma entidade com mais de 90 anos, com um acervo de experiência na área fantástico, e também ali eu bebi um pouco de conhecimento. Aí eu circulei, acrescentei também a minha experiência profissional, que naquela época já era alguma coisa como 20 anos de estrada na área de compras. Fiz um primeiro rascunho e circulei por uma dúzia de colegas muito experientes, gente de compras dos mais variados níveis, para me darem feedback e me ajudar a enriquecer aquele texto. E foi assim que nós conseguimos escrever 11 recomendações universais. Quero dizer com isso que aquilo que a entidade de compras do Brasil está recomendando é exatamente, talvez com outras palavras, é exatamente aquilo que as demais associações congêneres pelo mundo inteiro estão também recomendando aos seus associados. Estamos, portanto, antenados com o mundo nessas recomendações. Voltando ao assunto do convite para almoçar. Na página da internet vocês encontrarão um resumo da primeira pesquisa de ética na área de compras, que eu tive o privilégio de coordenar um grupo de profissionais de compras para isso. Vocês encontrarão, na área exclusiva de associado, 400 respostas discursivas. Não fizemos múltipla escolha para ninguém chegar lá confortavelmente e colocar X. Tinha que se explicar cada uma das perguntas. Os profissionais de compras que foram ouvidos teriam que descrever a sua opinião. Isso é um material riquíssimo, está disponível no site do SEBEC. Então, nessa pesquisa, perguntamos o seguinte: perdoa, mas esse microfone aqui vive... Eu sou meio italiano, gente. Eu estou aqui me controlando para segurar isso aqui, quando, na verdade, o meu interior diz que eu tenho que fazer isso, eu não sei o quê. Então, desculpa aí, gente. Ok. Então, perguntamos o seguinte nessa pesquisa. Na sua opinião, convites para almoços, jantares, viagens, entretenimento, é algo que pode ser aceito normalmente como um gesto de cortesia do fornecedor? Em caso afirmativo, se naqueles dias estiver sendo decidida uma compra na qual o fornecedor é um dos concorrentes, você aceitaria o convite? E o que responderam os profissionais de compras? Eles acham normal essas atenções por parte do fornecedor. Porém, todos, absolutamente unanimidade, recusariam o convite se o fornecedor estivesse participando de uma concorrência naqueles momentos. Agora, vamos ver um contraponto. Vamos ver como é que dois juízes, dois magistrados, e não são juízes, magistrados quaisquer, são presidentes de um determinado tribunal superior. Como que eles agiram em circunstâncias muito similares? Numa palestra que eu dei em São Paulo, lá no ano 2005, por acaso essa matéria caiu assim na minha mão e eu achei oportuna. O título diz assim: não pode pairar dúvida. E aí diz que o presidente daquele tribunal é envolvido em casos que precisam ser esclarecidos. Sintetizando, ele aceitou um convite para participar de um seminário no Chile, foi com a respectiva esposa, e alguém, o repórter é danado para descobrir essas coisas, ele verificou que aquela empresa tinha uma ação em andamento no tribunal que aquele juiz presidia.
Então, quando ele foi para o juiz, como que você aceita um convite desses, etc. E eu nem sabia que era essa empresa que estava pagando. E, afinal, está escrito aqui, eu não vejo conflito de interesses. Essa é uma ética idiota. Muito bem. Agora, imagine a coincidência. Estava eu reunindo material para essa palestra, e agora mesmo, olha, agosto de 2010, agosto agora, olha o que eu encontrei. Um outro juiz, presidente, por coincidência, do mesmo tribunal, porque 5 anos se passaram, certamente houve troca. E aqui nós temos uma coisa interessante. Esse juiz ele foi num jatinho de uma determinada empresa fazer umas apostas num cassino em Punta del Este, no Uruguai. Muito bem. Ele, novamente, o repórter chega, pergunta, falei, não tem nada a ver com essa empresa, eu nunca participei de nenhuma ação dessa empresa. E o repórter pesquisou, o que é que ele encontrou? Sim, ele já tinha encontrado antes. Senão isso não viraria notícia, nem era trabalho para o repórter. Ele encontrou que realmente naquele tribunal tinha um processo em andamento. Aí, meus amigos, nós acabamos de descobrir que a palavra nunca tem um significado diferente do que eu entendia e que talvez vocês entendiam. Mas, ok, você vai dizer, Fernando, que encrenca você está se metendo? Por favor, eu não estou colocando em dúvida a integridade desses dois juízes, a honorabilidade desses dois juízes, Deus me livre, nada disso. Eu só estou querendo ressaltar para os meus amigos de compras por que isso virou notícia. Isso virou notícia porque, da forma como foi feito naquelas circunstâncias, aparenta uma coisa que provavelmente não é. Então, nós estamos voltando aqui à máxima da mulher do César. E nós queremos aproveitar e dizer que os profissionais de compras, meus colegas aqui, se não quiserem ficar na má fama, tem que tomar muito cuidado, tem que ser cautelosos na hora de aceitar alguma dessas atenções, especialmente no momento em que vocês tenham na sua mesa, para tomar uma decisão, alguma coisa referente a esse fornecedor que lhe está oferecendo a cortesia. Vocês podem estar pensando, Fernando, para de enrolar. Afinal de contas, você aceitou ou não aceitou aquele convite para almoço? Alguém aqui aposta que eu aceitei? Ninguém aposta. Perdeu, porque eu aceitei. E por que eu aceitei esse convite para almoçar com aquele fornecedor? Ele me telefonou insistentemente, dizendo que tinha algo para me dizer muito importante para mim e para a empresa para a qual eu trabalhava. Ele contou que participou nas 3 últimas concorrências e perdeu. E, pelos dados que ele dispunha, ele tinha fortes suspeitas de que o processo de compras estava sendo fraudado. E queria, de alguma forma, me alertar, porque ele, pelo meu passado, que eu pude contar para ele, ele confiava na minha capacidade de coordenar esse processo de compras, mas ele tinha receio que, de alguma forma, eu fosse, vamos dizer, eu caísse num tipo de armação de uma engenharia que tinha como responsabilidade avaliar tecnicamente as propostas. Este caso real nos conduz a um outro tópico dessa palestra, a importância da independência e autonomia da área de compras. Naquela pesquisa sobre ética nas compras, apresentamos a seguinte situação. Frequentemente, a compra de produtos e serviços está sujeita ao atendimento de especificações técnicas elaboradas por áreas de engenharia ou pela área requisitante do produto ou serviço. Em seguida, perguntamos, na empresa onde você trabalha,
que autonomia o departamento de compras tem para influenciar na especificação do produto ou serviço de forma a aumentar a competitividade na compra. Resumindo as respostas, mais da metade dos respondentes informaram ter autonomia para influenciar nas especificações e liberdade para escalar o assunto para o nível superior de decisão, se necessário for. Voltando muito rapidamente, aquele fornecedor tinha toda a razão. Com os alertas que ele me deu, eu conduzi o processo de uma forma tal de que ficou comprovado de que realmente havia manipulação naquelas concorrências com a entrega de informação privilegiada para o fornecedor e uma certa manobra nas especificações. Então, voltando ao tema da independência e autonomia de compras, nós sabemos que é absolutamente fundamental no nosso trabalho questionar certo tipo de especificações que muitas vezes estão muito além da necessidade para a compra daquele produto ou do serviço. Algum dos palestrantes falou anteriormente que nós temos que olhar, acho que foi nosso amigo da Accenture, nós temos que olhar não apenas a especificação, tem que olhar qual é o requisito, para que é que serve aquele produto, o que é que ele vai fazer, aquele produto ou aquele serviço, para em cima do resultado final desse produto ou serviço, nós podemos questionar as especificações, porque muitas vezes já são tão estreitas, tão apertadas, que acaba diminuindo a nossa capacidade de incluir outros fornecedores e fazer uma compra mais produtiva para a empresa. Eu entendo que, às vezes, os compradores, às vezes, não têm o respaldo do chefe para fazer certos questionamentos, e, às vezes, o chefe não tem a força política ou não está organizacionalmente colocado de forma que ele possa fazer esse questionamento. E no final, acabamos tendo compras dirigidas por uma especificação apertada que praticamente atinge ou só pode ser atendida por alguns poucos fornecedores. Eu não sou ingênuo ao ponto de ignorar que os compradores têm oportunidades de fazer coisas erradas. Mas a minha experiência profissional me mostrou que muitas fraudes começam fora do departamento de compras e encobrem os verdadeiros autores dos problemas. Pouco adianta, gente, colocar na empresa, lá na sala de visitas, uma série de boas intenções de comportamento ético da empresa para que o visitante leia, opa, essa empresa é boa. Não é assim que funciona. A empresa tem que dar uma mensagem para todos os órgãos da empresa e não apenas visar departamento de compras. Tem que haver um trabalho sistemático, transparente, reforçando os princípios éticos daquela empresa para toda a organização. Uma linha 0800 tem que estar disponibilizada nos 4 cantos da empresa para que quem precisar de usar, fazer algum tipo de alerta ou denúncia, possa fazer isso de uma maneira independente e sem correr maiores riscos. Revista Consultor Jurídico de 22 de outubro, 3 semanas atrás. De acordo com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, o tribunal faz até 440 julgamentos mensais em todas as subseções paulistas. Só o tribunal em São Paulo são feitos cerca de 150 julgamentos mensais. Agora, abre aspas. O tribunal tem um acervo de 54 mil processos disciplinares e, para tentar resolver a demora nos julgamentos e evitar a prescrição, estamos realizando reuniões mensais com os presidentes dos tribunais de ética e disciplina e comissões da OAB de São Paulo para dar agilidade nos julgamentos. Por favor, se tiver aqui algum advogado presente, queira-me bem. Minha esposa e a minha filha são mestres em Direito,
Meu genro é advogado, então nada tenho contra a classe. O que nós estamos olhando pelo lado positivo, essa notícia, é que a OAB está preocupada, está criando mecanismos para poder resolver os seus problemas internos de ética. Isto, essencialmente, é para mostrar, meus amigos, que quando as pessoas falam departamento de compras, gente, todo mundo tem problemas. Nós não devemos ter vergonha se aqui ou acolá tiver algum problema também. Mas eu vou ilustrar as influências externas no departamento de compras com um caso. A engenharia daquela fábrica, onde eu trabalhei, nacionalizou um determinado componente, era um componente crítico no processo de embalagem de circuitos integrados, chips. Para quem não sabe, essas pastilhas de silício, elas são altamente suscetíveis de dano quando sujeitas a descargas eletrostáticas. Por isso, os chips eram embalados em sacos de plástico tratados com pigmento antiestático especial. Esse pigmento transformava a qualidade elétrica, a propriedade elétrica do plástico, que normalmente é isolante elétrico, transformava em condutor. Com isso, ele dava a descarga eletrostática e não danificava os circuitos integrados. Um dia, o meu comprador chegou para mim e me alertou, isso aqui está custando 20 vezes mais do que um saco comum. Saquinho plástico caro este, hein? Eu resolvi investigar. Então, o que nós fizemos foi, em primeiro lugar, descobrir qual era a matéria-prima que fazia aquele saco. Uma vez descoberto o fabricante da matéria-prima, nós levamos a matéria-prima para um fornecedor de nossa confiança para fazer uma amostra de sacos. Depois, peguei essas amostras, que eu vou chamar aqui de clones, para diferenciar das amostras que estavam em estoque, as amostras qualificadas. Pegamos essas duas amostras e levamos para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo. Para quem não sabe, é um instituto muito conceituado em São Paulo. E eu queria ter uma opinião independente a respeito da propriedade do saco clonado, que eu mandei fabricar, e daqueles que estavam em estoque. Surpresa, os clones eram melhores do que os sacos que estavam em estoque. Diante desse resultado, eu cheguei para o meu chefe e eu falei, olha, eu quero fazer uma brincadeira com isso aqui. Eu expliquei para ele o que eu ia fazer, eu falei, Fernando, como bom paulistano, ele falou, Fernando, isso aí é sacanagem. Eu falei, olha, é isso mesmo que eu quero fazer. Peguei o lote de sacos clonados e coloquei no estoque. E tirei do estoque um conjunto de sacos já qualificados. Levei para a engenharia de qualidade testar aquele saco como se fosse de um novo fornecedor, para ver o que acontecia. Imagina o que aconteceu? Foram rejeitados. Os sacos que eles tinham previamente qualificado, aprovado, estavam em estoque, foram rejeitados. Mas eu precisava de uma contraprova. Então, eu exigi que também testasse os sacos do estoque. E aí eu mandei trazer do estoque os clonados, que eles já acreditavam que eram já aprovados. O teste não deu outra. Os sacos clonados também foram ditos como tendo um desempenho melhor do que os demais. Ora, gente, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu estou falando para vocês o seguinte, que, novamente, a área de compras, chefes de compras, precisam tomar muita atenção com aquele tipo de especificação, seja de uma área de engenharia, seja de um usuário interno, que às vezes o usuário interno também impõe determinadas especificações, para que não deixem vocês de mãos e pés atados, vocês possam realizar o trabalho de vocês. Ilustro com isso o meu último caso real de hoje. Existem certas situações em que a área de compras fica numa saia justa e também não consegue fugir dela. Então, meu último caso envolve a área de governo. O governo e as empresas estatais realizam cerca de 60% dos negócios no Brasil. Este volume de compras
torna as empresas privadas excessivamente dependentes dos negócios com os 3 níveis, federal, estadual e municipal. Não é exagero algum afirmar que muitas empresas, se não venderem direta ou indiretamente para o governo, elas fecham as portas. Esse poder capaz de determinar a vida ou morte da empresa faz com que, às vezes, a área de compras seja envolvida em certas jogadas que ocorrem no setor público. Numa concorrência para informatizar um banco regional, estatal, precisava ser contratado um marceneiro para adequar as bancadas aos novos equipamentos. E aí o meu comprador veio me dizer que o vendedor da nossa empresa tinha entregue para ele uma proposta de um fornecedor indicado pelo nosso cliente, pelo banco cliente. Ele disse para o vendedor de que iria fazer outras cotações, ia procurar outras propostas. Imaginem vocês que horas depois, nesse mesmo dia, eu recebo um telefonema do diretor daquele banco, defendendo ardorosamente a escolha daquele fornecedor que ele tinha indicado. E o pior é que ele dizia que, contratando aquele fornecedor, não haveria nenhum problema quanto à aceitação do serviço. Agora vejam, eu fiquei pensando, se a área de compras de escolher um outro fornecedor, ele está me dizendo nas entrelinhas que nós vamos ter sérios problemas para fazer a aceitação do serviço. Então, eu resolvi fazer uma exigência. Eu disse que ele precisaria entregar uma carta atestando a qualidade daquele fornecedor e se responsabilizando por qualquer problema que viesse a ocorrer posteriormente. Gente, eu tinha quase a certeza que essa carta não ia chegar. Mas no dia seguinte, a carta foi apresentada exatamente nos termos que eu tinha exigido. Ou seja, eu acho que aquele diretor daquele banco nem esquentou a cabeça com um documento tão comprometedor quanto aquele, de tão seguro que ele estava de que não ia acontecer absolutamente nada. Olha, gente, sinais de que a impunidade impera no Brasil nós temos diariamente. Mas se vocês têm alguma dúvida sobre o efeito danoso do gigantismo do Estado, vejam o que diz o Tribunal de Contas da União sobre 15